Clara, meu amor, como você está vivendo naquele apartamento que te dei? Renato, sentado à mesa no restaurante Rota da Sibéria, bem no centro da cidade, levantou a taça e sorriu com um calor tão familiar como se fosse um almoço de família comum, cheio de lembranças e risadas. Os olhos dele, cercados por rugas, brilhavam de orgulho e a barba grisalha tremia levemente quando ele tomou um gole. Eu não via meu avô havia 10 anos. Ele morava no exterior. E agora, finalmente, ele voltou. E com essa pergunta me tirou do sério. Eu congelei. O garfo com um pedaço de carne ficou parado no ar, sem chegar à boca. A água no meu copo tremia, refletindo a luz do lustre. O ar no salão parecia pesado, denso, como antes de uma tempestade. Helena, que estava sentada à frente, abaixou a colher devagar. Seus lábios, cuidadosamente maquiados, se entreabriram de surpresa. Marcos, ao lado dela, deixou a colher cair no prato. O tilindar cortou o silêncio como uma faca. Minha irmã mais nova, Júlia, largou o celular. Os dedos dela congelaram na tela e o olhar, normalmente indiferente, ficou fixo em mim. Até o garçom, que passava bem perto do nosso nariz, diminuiu o passo, como se sentisse a tensão no ar. Apartamento? Repeti e minha voz falhou, apesar do esforço para parecer calma. Coloquei o garfo na mesa, enxuguei as mãos suadas na toalha que estava no meu colo e olhei para o avô. Vovô, eu moro num porão alugado. O sorriso dele se apagou lentamente, como vela que se apaga com uma rajada de vento. Os olhos, que costumavam ser tão vivos, se estreitaram e as sobrancelhas franziram, formando uma ruga profunda na testa. Ele pousou a taça na mesa e o vidro tilintou levemente sobre a madeira. O que significa porão? Perguntou. A voz era baixa, mas firme, carregada de uma autoridade que me fez endireitar a postura. O vovô sempre foi gentil, mas eu sabia que quando falava assim, as brincadeiras acabavam. Engoli em seco, sentindo os olhares da família grudados em mim, como se eu fosse uma atração num museu. Helena olhava para Marcos, seus dedos apertavam nervosamente a borda da toalha. Marcos encarava o prato como se nele estivesse escrita a fórmula para sair daquela situação. Júlia parecia, pela primeira vez naquela manhã, ter esquecido das redes sociais e me encarava boquiaberta. Eu nunca ganhei nenhum apartamento, disse, mais alto, tentando manter o tom firme, apesar da revolta que borbulhava por dentro. Já faz 4 anos que eu alugo esse porão de uma senhora que fuma tanto que as paredes estão amarelas. O aquecedor fica bem perto da cama e as janelas quase não existem, só umas frestas estreitas no teto por onde entra pouquíssima luz. O silêncio lá é insuportável. Eu sentia o sangue pulsar nas têmporas, o coração batendo forte na garganta, abafando todos os sons. Vovô olhou para mim e, depois, desviou lentamente o olhar para meu pai. As mãos dele, que seguravam a toalha, ficaram brancas. Os nós dos dedos saltaram como se estivesse pronto para a briga. Marcos, disse, cada palavra caindo pesada como pedra. Eu te mandei o dinheiro há 4 anos. Disse que era para Lara, para a vida nova dela depois da faculdade. Você disse que tinha resolvido tudo, que ela morava num apartamento aconchegante no centro. Marcos tossiu, tentou pegar o copo de água, mas a mão tremia tanto que molhou a toalha. Limpou rápido o borrão com um guardanapo, mas não conseguiu escapar do olhar de Helena. Ela se virou para ele, os lábios apertados numa linha fina, e um misto de horror e desconfiança brilhava em seus olhos. Marcos, ela sussurrou, quase inaudível. Você disse que ajudou a encontrar um apartamento legal no centro, me mostrou fotos, disse que ela estava feliz. Eu olhava para meu pai, esperando que ele dissesse que era engano, que explicasse que o dinheiro estava preso em algum lugar, que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas ele ficou em silêncio, e o silêncio dele falou mais alto que qualquer grito.
O rosto dele, normalmente tão seguro, parecia cinza, como uma parede de concreto. Pai, falei, a voz fria como o vento de janeiro na Sibéria. Você não me deu nada, nem apartamento, nem dinheiro, nem sequer um conselho de como sobreviver. Só dizia que eu tinha que trabalhar duro, que eu era preguiçosa, que não esperasse ajuda. E eu nem esperava. Eu ralei em 2 empregos para pagar esse porão. Júlia arfou, cobrindo a boca com a mão. As unhas com a manicure brilhavam sob a luz do abajur. Helena olhava para Marcos como se ele fosse um estranho. E Renato? Ele se recostou na cadeia como se tivesse levado um golpe. O rosto dele, sempre aberto, agora era uma máscara de dor e raiva. Lara, começou ele, mas eu o interrompi. Senti algo dentro de mim quebrar, algo que eu guardava havia anos. Eu não ia falar nada hoje, não queria estragar seu aniversário, Renato. Mas já que estamos todos aqui, vamos parar de fingir que tá tudo bem. Eu tô cansada disso. Cansada da mentira, do silêncio, de ser invisível. Levantei-me. A cadeira rangeu no chão de madeira, um som que me pareceu ensurdecedor. Eu vou embora. Saí do restaurante sem olhar para trás. Atrás de mim ouvi passos, o tilintar de pratos, vozes baixas. Alguém, acho que minha mãe, me chamou, mas eu não parei. Dentro de mim queimava um fogo. Não lágrimas, nem fraqueza, mas uma raiva que o reprimia havia muito tempo. Caminhei pela calçada. O vento frio de São Paulo batia no meu rosto, mas eu nem sentia o frio. Senti que pela primeira vez em anos eu falei a verdade. No estacionamento, a voz do avô me alcançou. Lara, espera. Renato corria, o sobretudo dele voava no vento, a respiração saía em nuvens no ar gelado. Ele parecia mais velho do que quando estava à mesa, os ombros caídos, os olhos cheios de dor. Você realmente não ganhou o apartamento? Balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta. Eu alugo um porão de uma senhora que não confia em banco e quer o pagamento só em dinheiro. Lá cheira mofo e cigarro. A cama fica ao lado do aquecedor e, em vez de mesa, eu uso uma caixa de fruta. Eu como sentada no chão mais do que à mesa. Quase não tem luz, só pelas frestas no teto. Eu me acostumei, mas isso não é vida, é sobrevivência. Ele engoliu em seco. O rosto ficou cinza como o asfalto sob nossos pés. Passou a mão na barba como se tentasse organizar os pensamentos. Você não ganhou o apartamento. Balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta. Eu alugo um porão de uma senhora que não confia em banco e quer o pagamento só em dinheiro. Lá cheira mofo e cigarro. A cama fica ao lado do aquecedor e, em vez de mesa, eu uso uma caixa de fruta. Eu como sentada no chão mais do que à mesa. Quase não tem luz, só pelas frestas no teto. Eu me acostumei, mas isso não é vida, é sobrevivência. Ele engoliu em seco. O rosto ficou cinza como o asfalto sob nossos pés. Passou a mão na barba como se tentasse organizar os pensamentos. Você realmente não ganhou o apartamento? Meu pai disse que você não queria ajuda, que está construindo sua vida sozinha, que é ingrata, que vive num sonho e nem sequer agradeceu. Eu ri amargamente, e essa risada soou áspera, quase estranha, como se não fosse minha. Eu não sabia nem por onde agradecer. Uma vez pedi a ele o contato de alguém para arrumar um emprego. Ele respondeu: comece lavando louça, isso cria caráter. Quando pedi ajuda para pagar o aluguel, disse que eu tinha que me virar sozinha, que eu era mimada demais. Renato passou a mão no rosto como se tentasse apagar o que tinha ouvido. As mãos dele tremiam e, pela primeira vez, notei o quanto ele envelheceu. Quero ver onde você mora, disse de repente, a voz firme, apesar do tremor. Para quê? Perguntei surpresa, cruzando os braços. Porque se tudo é como você diz, e eu acredito em você, seu pai não enganou só você, mas também a mim. E eu não vou deixar mais ninguém mentir para mim.
Naquela mesma noite, eu levava meu avô para casa. São Paulo brilhava com suas luzes. Os prédios no centro pareciam estrelas, mas no meu mundo havia pouca luz. Paramos em um velho prédio de 5 andares na periferia, onde os postes de luz piscavam e o asfalto estava cheio de rachaduras. Levei-o pelas escadas de concreto até a porta do porão. A lâmpada acima da entrada piscava, jogando sombras na tinta descascada, e os descravos estavam escorregadios pela umidade. "Bem-vindo ao meu palácio", falei. Ao abrir a porta, o cheiro de mofo e cigarro me atingiu, como sempre, mas hoje parecia ainda mais sufocante. Entrei, deixando meu avô passar na minha frente. Os passos dele ecoavam no espaço apertado. Ele olhou ao redor. O sofá gasto que comprei na OLX por R$ 1.000, a estante torta feita de tábuas, o teto com manchas de mofo, a cama encostada na velha caldeira que fazia barulho. Seus olhos pararam na caixa que eu usava como mesa, na pilha de pratos no chão, ao lado do único livro que eu permitia a mim mesma comprar. As janelas estreitas, como eu chamava, deixavam entrar a luz fraca do poste lá fora, que só ressaltava a pobreza do lugar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e sentou na beira da cama. O colchão rangeu sob seu peso. O suspiro dele foi tão pesado que parecia carregar uma vida inteira. "É aqui que você mora?" disse, mais afirmando do que perguntando. A voz tremia, mas não de fraqueza, e sim de dor. "Desde que terminei a faculdade", respondi, cruzando os braços para esconder os dedos trêmulos. 4 anos. Trabalhei de garçonete, depois em call center, às vezes limpava apartamentos, todo para pagar esse lugar. Os olhos dele brilharam, mas ele não deixou as lágrimas caírem. Passou a mão pela barba, apertando o casaco. "Seu pai disse que o resto do dinheiro estava guardado para o seu casamento. Achei que fosse sensato, que você morasse em um lugar bom e que ele só tivesse pensando no seu futuro." Minha avó saiu calma, quase sem vida. Vovó olhou para o chão, depois para mim novamente. O olhar dele estava decidido. "Chega", disse, se levantando, a voz dura, como granito. "Amanhã vamos ao banco e ao advogado. Seu pai vai responder por tudo." Eu assenti, mas algo dentro de mim se mexeu. Não era medo nem esperança. Era algo entre os dois. A sensação de que eu não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro de café queimado e a voz do vovô ao telefone. Ele estava no corredor do meu porão. Parecia grande demais para aquele espaço apertado. A voz fria como gelo, diferente de tudo que eu já tinha ouvido dele. "Não importa que seja domingo, Caio. Encontre todos os documentos. Quero saber para onde foi cada centavo. Prepare uma carta dizendo que o Marcos não tem mais autorização para agir em meu nome em assuntos financeiros. Agora." Fiquei descalça no chão frio de concreto ouvindo. A camiseta que usei para dormir era velha, com estampa desbotada, mas eu não me sentia vulnerável. Pela primeira vez em anos, senti que alguém me via. Não a Lara preguiçosa ou fraca que todos achavam, mas a verdadeira, aquela que lutou mesmo quando ninguém notou. Na hora do almoço, estávamos no banco, no centro de São Paulo. O escritório era limpo demais, com painéis de madeira e cheiro de café caro. A gerente, uma mulher na casa dos 50, de terno formal, digitava rápido. Os lábios estavam apertados, como se já soubesse que as notícias não seriam boas. "Aqui está", disse por fim, ajeitando os óculos. "Transferência da sua conta, Renato, para Marcos, marcada como presente para Lara, referente ao apartamento, R$ 600.000. Data, 4 anos atrás." Ela virou o monitor para nós. Data, valor, tudo conferia. Depois clicou mais uma vez e meu coração afundou. 5 dias depois, meu pai transferiu o valor total para outra conta em nome dele, sem marcação, sem meu nome, sem nada. O dinheiro não foi gasto, mas também não chegou até mim. Ficou lá,
na conta dele, como um troféu. Renato encarava a tela, o rosto de pedra, mas eu via as mãos tremendo. Imprima isso, disse baixinho, mas a voz era firme o suficiente para que a mulher concordasse na hora. Tudo, cada linha. Quando ela saiu, ele se virou para mim. Ele roubou você. Não gastou, mas escondeu e mentiu para mim. Isso não é só uma briga de família, Lara. É um crime. Eu assenti, e algo dentro de mim fervia. Lembrei do jeito que meu pai me olhava quando eu pedia ajuda, dizendo que eu precisava endurecer, que eu era fraca demais para a vida adulta, enquanto ele segurava meu dinheiro, minhas chances, minha vida, na conta dele. Não se preocupe, acrescentou Renato, colocando a mão no meu ombro. Eu vou resolver isso. Não, respondi, baixinho, mas com firmeza. Nós vamos resolver isso juntos. Naquele mesmo dia, fomos até a casa dos meus pais. Eu não pisava ali havia anos. O mesmo sobrado simples na periferia de São Paulo, com um gramado bem cuidado e a cerca branca. Aquele mesmo lugar onde na infância eu assava bolinhos com a minha mãe e meu pai me ensinava a andar de bicicleta, até começar a ignorar minhas ligações. Onde a Júlia organizou uma festa depois que eu me mudei, jogando minhas caixas de livros no jardim porque atrapalhavam os amigos dela. Vovô tocou a campainha. Meu pai abriu a porta. O rosto dele era uma mistura de irritação e surpresa. Quando nos viu, congelou, com a mão na maçaneta. Precisamos conversar, disse meu avô, com voz firme, como granito. Estou ocupado, resmungou meu pai, mas vovó não deixou. Entre, ordenou, sem elevar o tom, mas com uma autoridade que até meu pai respeitou. Ele deu passagem para entrarmos. Minha mãe estava na porta da sala, os olhos pulando de mim para meu avô. Júlia apareceu no lance da escada, o cabelo preso num coque desleixado e o olhar brilhando de curiosidade, como um gato que percebeu uma presa. Sentamos no sofá da sala, aquele que eu lembrava desde criança. Ainda era macio, mas agora parecia estranho, como se fosse a casa de outra pessoa. Vovô colocou uma pasta com documentos na mesa de centro. Meu pai nem olhou. As mãos dele se entrelaçavam e o olhar ficou fixo no chão. Vovô abriu a pasta e começou. Você me disse que a Lara morava no apartamento que eu comprei para ela. 600 mil reais, minhas economias de anos, mas o dinheiro não chegou até ela. Você pegou, escondeu na sua conta e mentiu para mim e para sua filha. Meu pai soltou um resmungo nervoso, os dedos tamborilando no joelho. Pai, você está exagerando, tentou justificar. Ela mora num kitnet, meu avô interrompeu com voz alta, fazendo todos ficarem em silêncio. Até Júlia parou na escada. Trabalha em 2 empregos para pagar por esse buraco, e você escondeu o dinheiro dela para guardar só para você. Eu guardei para o futuro dela, tentou dizer meu pai, com a voz tensa, mas eu via que ele tentava se esquivar. Lara não estava pronta para essa responsabilidade. Eu queria que ela aprendesse a valorizar as coisas. Para, cortei com a voz afiada como uma faca. Não minta. Você dizia que eu era preguiçosa, que não merecia ajuda. Me fazia sentir um nada, enquanto segurava meu dinheiro, minhas chances, minha vida na sua conta. Você não gastava, mas também não devolvia. Por quê? Minha mãe sussurrou, a voz trêmula. Marcos, diga que isso não é verdade. Meu pai ficou em silêncio, com a mandíbula cerrada, os olhos vagando pela sala, sem olhar para mim ou para meu avô. Vovô empurrou os documentos na direção dele. Eu conversei com o advogado. Podemos entrar com o processo, mas você vai devolver cada centavo e dar explicações para a família no próximo almoço. Chega de se esconder atrás de desculpas. Meu pai cerrou os dentes, mas não respondeu. Vovô então se voltou para mim, o olhar mais suave. Você vai morar comigo na próxima semana. Já falei com o corretor. Vamos achar um lugar decente para você. Não discuta. Olhei para meu pai. O homem que dizia que eu nunca conseguiria sem ele agora parecia pequeno, encolhido sobre o peso da verdade. Não senti vitória, senti liberdade. E isso era melhor. No próximo domingo, o almoço foi no mesmo restaurante, na mesma mesa, mas tudo mudou. Eu estava ao lado de Renato na cabeceira da mesa, a mão dele tocando levemente a minha enquanto esperávamos os outros.
Meu pai entrou e mal o reconheci. Parecia mais velho, os ombros caídos, a confiança habitual desaparecida. Minha mãe estava ao lado dele, os lábios apertados, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda. Júlia usava óculos escuros tentando se esconder do que acontecia, mas os dedos nervosos mexiam na barra do suéter. Vovô levantou-se, antes que alguém pudesse começar a falar sobre o tempo ou o cardápio. Apesar da idade, sua presença era imponente e sua voz ecoou pelo salão, fazendo o garçom congelar com a bandeja na mão. Serei breve, disse, com palavras afiadas como uma lâmina. Reuni vocês porque semana passada descobri uma injustiça cometida em meu nome. 4 anos atrás, enviei o dinheiro, minhas economias, para ajudar a Lara. Disseram que ela recebeu, que estava bem. Era mentira. O salão ficou em silêncio. Senti os olhos ardendo, mas me contive. Não era hora de lágrimas, era hora da verdade. Vovô continuou. Marcos pegou esse dinheiro e escondeu na conta dele, não gastou, mas também não devolveu. Fez Lara se sentir indignada, preguiçosa, dependente, fingindo ser um pai cuidadoso. Mentiu para todos nós. Tia Marisa, sentada no canto, arregalou os olhos e tapou a boca com a mão. Meu primo Tiago piscou, sério, como se só agora tivesse entendido o que acontecia. Meu pai se remexia na cadeira, apertando um guardanapo, sem olhar para ninguém. Vovó se virou para ele. Você nos traiu. A partir de agora, não vai receber 1 centavo da minha herança. Tudo será transferido para outros, e você vai responder por isso com toda a família. Ele tirou uma folha dobrada do bolso do paletó e colocou na frente do meu pai. Leia em voz alta. Meu pai olhou para o papel como se fosse veneno. As mãos tremiam enquanto desdobrava a folha. A voz falhou a cada palavra, e pude ver o quanto estava difícil para ele. A minha família. Roubei da minha filha Lara. Peguei o dinheiro que era para o futuro dela e escondi da nossa família. Assumo total responsabilidade e devolverei o valor integral em 6 meses. Lamento sinceramente. Quando terminou, houve silêncio. Nem aplausos, nem suspiros, só aquela respiração pesada, como se a sala toda tivesse exalado de uma vez só. Olhei para o meu pai e, pela primeira vez, não me senti pequena. Senti que finalmente me viam, que minha dor, meus anos de luta foram reconhecidos. Naquela noite, no alpendre da casa do meu avô, olhei para as estrelas. São Paulo dormia. As luzes da cidade brilhavam ao longe e o céu estava tão claro que parecia possível tocar as estrelas. Meu avô estava ao meu lado, o sobretudo fechado até o pescoço, as mãos no bolso. Ainda não acredito que você nunca pediu nada, disse ele, baixinho, com a voz suave, quase culpada. Cansei de pedir, respondi olhando para o céu. Pensei que se trabalhasse mais, se provasse que valia alguma coisa, alguém ia perceber. Mas ninguém percebia, só você. Ele assentiu. O olhar dele estava fixo no horizonte. Desculpa por não ter checado antes. Eu deveria ter me certificado de que o dinheiro tinha chegado até você. E eu não me arrependo, respondi, após uma pausa com a voz firme. Se tudo tivesse sido diferente, eu não saberia quem realmente estava do meu lado. Agora eu sei. Ele sorriu levemente. Seus olhos brilharam sob a luz do poste. Você não vai voltar para aquele kitnet. Eu arrumei um lugar para você no centro, com piso de madeira, janelas de verdade, vista para o rio. Dei uma risadinha, baixa, leve, verdadeira. Isso já parece um palácio. Você merece isso, disse ele, e havia tanta convicção na voz que eu acreditei. Talvez eu realmente merecesse, mas o que eu mais merecia era parar de lutar por migalhas, por ter o direito de ser ouvida.
O novo apartamento ficava no 6º andar de um prédio, com janelas enormes, do chão ao teto. Na primeira manhã, acordei com a luz do sol entrando no quarto como um rio. Não havia o latido do cachorro do vizinho, nem o rangido dos canos, nem cheiro de umidade. Só um silêncio suave e quente, como um cobertor. Sentei na beira da cama nova, não naquele colchão velho, mas numa cama de verdade, com estrutura de madeira, e olhei para a cidade. O céu sobre Novo Hamburgo era tão vasto que eu ainda não estava acostumada. Parecia infinito, como os meus sonhos, que eu escondia há tanto tempo. Naquele dia, fiz o que adiava há anos. Abri o notebook, encontrei uma pasta antiga, escondida atrás de contas, currículos e cartas de rejeição. Uma pasta com a palavra design. Lá dentro havia esboços de interiores, plantas, ideias que eu criava durante as noites quando não conseguia dormir por causa do barulho. Desenhos que mostrava para o meu pai quando ainda acreditava que ele me apoiaria. Na época, ele dizia: "Que gracinha! Mas quando você vai levar isso a sério? Design não é trabalho, é hobby." Agora eu estava levando a sério. Atualizei meu portfólio, enviei para estúdios de design, me cadastrei em plataformas de freelancer, lancei um site pequeno. O dinheiro que meu pai devolveu usei não só para aluguel e despesas, mas também para começar de verdade. Comprei uma mesa digitalizadora, paguei cursos de programas modernos de design, investi em divulgação do meu portfólio. Era a minha chance e eu não ia deixar passar. Passaram-se semanas, depois meses, trabalhei até de madrugada, criando esboços para clientes que me encontravam pelo site. Meus projetos eram simples: reformar apartamentos pequenos, decorar quartos infantis, organizar escritórios. Mas cada um deles era um passo à frente. Aprendi a conversar com clientes, defender minhas ideias, pedir um pagamento justo. Aprendi a acreditar em mim. Um dia, durante a tarde, recebi uma ligação. Um estúdio de arquitetura de Novo Hamburgo, chamado Estúdio Z, viu meus trabalhos numa plataforma. Eles estavam lançando um projeto de moradia acessível para jovens famílias e procuravam uma designer que soubesse transformar pequenos espaços em ambientes aconchegantes e funcionais. "Precisamos de alguém que entenda como é viver em espaços limitados", disse o diretor na entrevista, um homem de sobrancelhas grossas e sorriso amigável. "Seus trabalhos mostram que você sabe como transformar um espaço pequeno em lar." "Eu sei como fazer isso", respondi olhando nos olhos dele. "Eu morei num kitnet por 4 anos. Sei como transformar um canto em quarto e uma caixa em mesa." Ele assentiu e vi respeito nos olhos dele. Quando saí do escritório com o contrato na mão, vesti o mesmo casaco que minha mãe, Helena, uma vez chamou de barato e infantil. Agora parecia perfeito para mim. Não era só um contrato. Era uma prova. Prova de que eu não era uma fracassada, como muitos diziam. Que o kitnet não definia quem eu era. Que eu podia criar, sonhar e viver. 6 meses depois, organizei um almoço. Não num restaurante, nem na casa de alguém, mas em minha casa, no meu novo apartamento, onde o cheiro de café fresco e pão quentinho enchia o ar. A mesa estava posta com pratos de verdade, que comprei numa promoção, mas que para mim pareciam mais bonitos que qualquer louça de restaurante. A luz entrava pelas janelas, refletindo no piso de madeira, e o riso dos convidados enchia o ambiente com calor. Vovô trouxe um buquê de margaridas e colocou no vaso que comprei com meu primeiro salário. Ele me olhava com orgulho. Os olhos dele brilhavam como naquele dia em que viu meu apartamento pela primeira vez. Tiago, meu primo, que antes revirava os olhos quando eu falava de design, agora me perguntava sobre paletas de cores, sobre como escolher papel de parede para dar a sensação de amplitude. Tia Marisa, que sempre ficava calada nas reuniões de família, de repente disse que queria me contratar para reformar sua casa de campo. Até a Júlia, que normalmente ficava no celular, largou o aparelho e pediu para ver meus esboços. Meu pai não estava lá.
Ele devolveu o dinheiro no prazo, como prometeu na carta. Os R$ 600.000 foram pagos para o vovô, que usou para comprar este apartamento para mim. Mas o pedido de desculpas dele ficou só no papel. Ele ligou algumas vezes, tentou explicar que queria o melhor para mim, que tinha medo de eu não dar conta, mas eu não queria ouvir. Não porque estivesse com raiva, mas porque entendi que as palavras dele não tinham mais poder sobre mim. A ausência dele foi o melhor presente que ele podia me dar. Quando eu entregava a bandeja com os petiscos, cruzei o olhar com o vovô. Ele me olhava com um sorriso suave. A mão dele repousava sobre a mesa, perto do vaso com margaridas. É isso, disse baixinho só para eu ouvir. É isso que eu sonhei quando mandei aquele dinheiro. Que você viva, Lara, de verdade. Toquei a mão dele. Meus dedos estavam quentinhos por causa da xícara de chá. Eu também, respondi, com a voz suave, mas firme. Eu também. Olhei para os convidados, para a luz entrando pelas janelas, para as margaridas no vaso. E pela primeira vez em anos, senti que estava em casa. Não no apartamento, nem em Novo Hamburgo, mas na minha vida. Naquela vida que construí sozinha, passo a passo, com os pedaços dos meus sonhos e da minha verdade. Sim. Agora me diz, na sua opinião, quais atitudes poderiam reconstruir a confiança entre Lara e seu pai após essa revelação? Você acredita que o avô deve intervir diretamente para resolver essa situação ou deixar que os filhos enfrentem as consequências? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você se emocionou com essa história e quer ver mais relatos reais que nos fazem refletir sobre família e verdade, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios.